Quero ser vaso em tuas mãos para te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Para continuar honrando o nome que está acima de todos os nomes, e este nome é o nome de Jesus. Saudar com muita alegria nesta noite a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Queridos, é um prazer em Cristo Jesus estar aqui compartilhando com vocês nesta noite. E a gente vai dar todo o tempo à palavra e ao Senhor, que é o grande neste lugar. Então, nós vamos compartilhar o tema nesta noite, que se encontra no livro de Crônicas, 2 Crônicas 7. A irmã já leu aqui, portanto, eu vou ler só um verso, ok? Você fica sentado e reverente como você quer. Diz assim, 2 Crônicas 7, só o verso de número 14. E ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós te louvamos nesta noite pelas tuas profundas misericórdias para com as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que assim como foi lido, pois está escrito na tua palavra que é a verdade, que o Senhor trate as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas nesta noite, de forma que nós saiamos daqui, Senhor, completamente cheio do teu Espírito Santo. Tu és poderoso para fazer. Portanto, fala, Senhor, que os teus servos ouvem, em o nome de Jesus. Amém? Amadas, nós ficamos ali em casa, eu e o Senhor, vendo o contexto desta crônica, desse livro de 2 Crônica. E a cada capítulo que a gente foi lendo, Deus foi nos ensinando coisas grandiosas. E a gente viu que do capítulo 1 até o capítulo de número 6, coisas grandiosas aconteceram por intermédio de Salomão. No primeiro capítulo ele ofereceu sacrifícios e o Senhor mostrou a força das suas riquezas. Depois no 2 ele constrói o templo, com tudo que o seu pai havera já organizado. Ele tomou tudo aquilo que o pai deixou e fez, e foi maravilhoso. A construção do templo começa no capítulo 3. No 4 ele vai se utilizar de todo o material e utensílios que foi separado com muita presteza para a glória de Deus. No 5, a arca é levada para o santuário no templo. No 6, Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel, que é grande, que é poderoso, que não muda, que é o mesmo de eternidade a eternidade. E nós vamos ver que Salomão começa no capítulo 6, a partir do versículo de número 18. Salomão começa a fazer uma oração, e essa oração vai por todo o capítulo, e no verso 7 ele ainda continua nesta oração, e nós vamos encontrar aqui, exatamente no capítulo 7, a aprovação dessa profunda oração que fez Salomão neste livro de Crônicas. E no versículo de número 11, como já foi lido aqui nesta noite, Deus aparece a Salomão e faz ali uma aliança com Salomão, uma aliança perfeita, uma aliança profunda, aliança essa da qual o Senhor um dia também fez conosco. Um dia também nós não éramos, mas o Senhor, percorrendo com os seus olhos de misericórdia sobre toda a face da terra, olhando bons e maus, Ele encontrou a mim e Ele encontrou a você. Louvado seja o seu maravilhoso nome. E nós éramos um ser só existente, sem glória exatamente dita para aquele que criou todas as coisas, o Deus que nos criou. Naquele tempo que Ele nos encontrou, Ele não era autor da nossa fé, não que nós o reconhecêssemos,
mas quando nós fomos resgatados por Ele, quando nós reconhecemos que éramos pecadores e que Ele era Senhor, Salvador, Criador e Deus profundo de amor, as coisas mudaram para nós. E assim como houve toda uma construção naquele templo, um templo para que a arca estivesse lá, era a presença do Senhor que estava naquele lugar, era um templo onde a glória do Senhor, onde Salomão ali estava orando, e a glória do Senhor desceu de forma tão extraordinária que quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava, porque quando a presença de Deus é notória, quando Deus está no meio, coisas grandes acontecem, louvado seja Deus. E algo extraordinário aconteceu naquele lugar, porque o templo havia estado todo pronto, com o melhor que havia. Tudo foi levantado pelo seu pai, e o que o seu pai não deixou pronto, ele mesmo aprontou, mas do melhor havia no templo. Por quê? Porque o templo era de Deus e tudo era para a glória de Deus, aleluia. E todo Israel foi convidada, e as nações vizinhas também tiveram que ver a glória de Deus, naquela maravilha que foi feita naquele templo, naquele tempo. E aí que sucede? Uma grande festa aconteceu naquele lugar. E quando essa festa, essa reunião se sucedeu naquele lugar, de forma que o povo celebraram por 7 dias. Que coisa maravilhosa! Hoje nós estamos com um tempo meio que resumido para festejar a glória de Deus, mas no tempo do grande Salomão se celebrava por 7, por 14, enfim, era tempo de festa. Mas hoje não é diferente. O Deus de Israel permanece esperando que o seu povo lhe dê glória, que o seu povo lhe dê honra, que o seu povo lhe dê louvor, porque Ele é o mesmo e não mudou, aleluia. Bendito seja o seu nome. E trazendo rapidamente para o nosso lado, trazendo para uma visão espiritual, nós somos também o templo. Naquele momento, a glória de Deus, ela estava situada naquela arca e naquele templo. Mas hoje, por graça e misericórdia, a presença de Deus está na minha vida e na sua vida. Porque hoje eu sou templo e você é templo. Segundo o livro de Coríntios, está escrito lá no capítulo de número 6, nos versículos 16, 17, 18, 19, 20, ele vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que não sois proveniente de vós mesmo, mas que sois proveniente de Deus, aleluia. Portanto, glorificai a Deus neste templo. Preste atenção, você foi comprado por bom preço, e esse preço nem foi de ouro, nem foi de prata, mas foi do sangue imaculado de Jesus Cristo. É incorruptível o preço. Por isso eu e você precisamos ter glória neste templo. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo de número 11 do capítulo 7, nós vamos ver Salomão acabando de fazer toda a casa, e acabando de fazer a casa dele, a casa do Senhor, e tudo que havia naquele lugar, tudo era próspero e tudo foi executado como o Senhor queria. No versículo de número 12, nós vamos ver que o Senhor apareceu a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Bendito seja o nome de Jesus. Porque o nosso Deus, amados, é um Deus que ouve e é um Deus que responde. Se você concorda com isso, diga glória a Deus. Louvado seja o seu nome, porque esse é o nosso Deus. Ele ouviu a oração que fez Salomão naquele tempo e viu que Salomão pedira também. E aí ele trouxe a resposta. No verso de número 13, ele vai dizer assim: olha, eu respondo, sem dúvida eu respondo, mas preste atenção: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, o que é que vocês farão? Ensinou Deus o povo. Vocês vão fazer o seguinte: se o Senhor fizer uma destas coisas,
o povo deveria fazer naquele tempo este conselho que é o tema desta festa. E este conselho diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus falara isso para Salomão, obviamente é porque ele conhecia o seu povo. Obviamente é porque ele conhecia o seu povo. E ele sabia que o povo, com certeza, o povo ia pecar, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabia. Então ele deixou a receita. Mas ele disse: olha, quando não houver a chuva, fui eu que cerrei. Se ordenar o gafanhoto, fui eu que ordenei. Se a terra for tomada por peste, a ordenança foi minha. Para que vocês não digam que foi o inimigo que fez isto. Quem fez isto fui eu, o Senhor. Mas eu já disse o que vocês devem fazer. Sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem chamar pelo meu nome e vocês devem se humilhar e orar. É isso que vocês devem fazer. E as pragas vão cessar. Por quê? Porque eu fui quem mandei para trabalhar em vocês. Porque eu conheço cada um de vós. Porque eu sou o Senhor. Aleluia! Trazendo rapidamente para os dias de hoje, o que a gente vai encontrar? Como a gente falara antes, nós é que somos o templo hoje, certo? Então a glória vai estar aqui. Quando as pestes se sucederem aí fora, ou mesmo sobrevierem à nossa vida, nós temos que ter a convicção de que nós somos o seu templo. E se somos o seu templo, o seu Espírito Santo está em nós. Então, se Ele está em nós, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, nós vamos andar em caminhos retos, e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai trazer a resposta, porque Ele diz e porque Ele cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você pode dizer: Senhor, mas isso não acontece comigo, porque eu oro e nada acontece. Acontece com você, amor. Talvez você esteja fazendo a oração de forma errada. Vamos entender um pouco. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 139, no versículo de número 16, ele disse assim: olha, o Senhor me viu ainda informe. Eu não tinha forma, mas Ele me viu, Rocha. Eu não tinha forma, Zé Maria, mas Ele me viu. Eu estava informe, mas eu estava no prazer de Deus. Eu estava na vontade de Deus. E de forma indizível, Ele me fez, aleluia. E Ele me fez com um propósito. E o propósito foi de dar glória, louvor, majestade e fazer o seu nome conhecido entre todos os povos, para a glória do seu nome, aleluia. Deus é extraordinário. Então ele disse: olha, eu conheço você, porque foi lá na madre que eu escolhi você. Você não é um acaso. Então não é por conta do que está cerrado que tudo está perdido. Aí você diz assim: mas Salomão pode ter feito esse pedido só para casa. Mas quando Salomão foi para casa, ele disse assim: todos aqueles que entrarem com necessidade nesta casa e orar nesta casa, Senhor, responde. Qual é a sua petição nesta noite? Você veio buscar o que da parte de Deus? O que foi que você quer? O que é que você quer da parte de Deus nesta noite? Se você subiu nesta casa com toda a interesse do seu coração, sabendo quem você é só pedir que Ele vai responder, aleluia. Mas você diz assim: mas não vai funcionar comigo, porque eu pequei contra o Senhor. E quando a gente peca contra o Senhor, então as coisas ficam totalmente diferentes. Foi isso que a palavra disse? Não. Ela disse assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
E isto não é só pela chuva. A chuva foi naquele templo, mas agora eu sou templo. E como templo você ainda peca, como templo eu ainda não estou perfeita, mas estou galgando a perfeição. Porque é de degrau em degrau a estatura de varão perfeito. Eu e você vamos chegar lá. Porque o sangue de Jesus, ele tem todo o poder. O Espírito está em nós. Ele é ajudador e ele vai nos levar até o alvo. E o alvo é Jesus, aleluia. Você diz, não, para mim não pode ser, mas eu digo que pode. O livro dos Salmos, este preciso ler. O livro dos Salmos, no capítulo de número 51, ele vai dizer assim: Senhor, tem de misericórdia de mim. Mas eu fazendo tudo o que fez, sim, não quero saber o que você fez nesta noite. Eu quero que você entenda que o Senhor sabe quem você é, aonde você caiu, aonde você pecou, aonde você está enfraquecido, aonde você está dividido, aonde você está quebrado. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, neste lugar, o Deus da restauração, o Deus do perdão, Ele está neste lugar. Louvado seja o seu nome. E aí o Salmo de número 51, ele vai dizer assim: Senhor, tem de misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei alvo como a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozes os meus ossos que tu quebrastes. Não esconda ou esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Por isto eu posso dizer nesta noite: eu não sei onde você errou, mas eu posso garantir pela palavra que se você confessar, como Davi confessou, se você entender que um erro não é o fim, não se você se arrepender. Mas um erro pode ser um princípio, Rocha. Um erro, um grande erro tipo este. Isto pode ser um início de uma grande história na presença do Deus vivo. Porque o nosso Deus é Deus que é um coração contrito e aquebrantado. Ele não despreza, aleluia. Então, o que é que você precisa fazer? O que Davi fez? Eu sei, Senhor, o que fiz com Urias, o que fiz com Betsaba. Senhor, eu sei, o pecado foi meu, foi eu que cometi. Eu estou aqui diante de ti dizendo: Senhor, tem de misericórdia de mim, purifica, me lava. O que eu fiz foi mal, mas eu preciso que tu cries em mim. Cries em mim um coração puro e renove em mim o espírito reto, para que eu viva e diga aos transgressores que tu és um Deus perdoador, porque perdoastes o meu pecado. Bendito seja o teu nome. Tem perdão, queridos. E nós não devemos, nestes últimos dias, ou em qualquer dia da nossa vida, nós não temos por que viver dentro desse contexto de amargura, deste contexto de tudo vai dar errado, no contexto de viver uma vida espiritual mirrada, porque temos causas a resolver. Se você entrou nesta noite com uma causa tipo essa,
não saia deste lugar sem antes fazer a tua confissão, aleluia. Não saia, não passe de hoje. Ele veio dizer a você: o Deus de misericórdia perdoa a todo homem que tem espírito quebrantado, e a um coração contrito e quebrantado, eu, o Senhor, não desprezo. Eu não sei aqui quem conhece a história de Manassés, um dos reis mais duros e um dos reis mais cruel que havia no tempo de Israel. Era exatamente esse senhor Manassés. Isso está em 2 Crônica 33:12. Lá você vai encontrar essa história que eu vou citar para você rapidamente. Ele fazia coisas terríveis. Tudo que foi colocado neste templo, do capítulo de número 7, o que fez Manassés quando tomou posse? As estátuas, os ídolos, os postes ídolos, que havia sido retirado no templo, ou nem havia sido colocado ainda, porque o templo só tinha do melhor que havia sido consagrado para Deus. Quando ele entrou no reinado, o que fez ele? Colocou postes ídolos em todo o templo, que o Senhor disse que não fizesse, porque era idolatria e o Senhor abominava a idolatria. Depois ele achou pouco, ele pegava os seus filhos e dava os seus filhos, passava no fogo, oferecendo a um Deus chamado Rinom, e isto também era pecado, porque isso era algo reprovado aos olhos de Deus, e ele também fez isso. E segundo a palavra nos diz que ele fez todo Israel pecar, e pecar de forma dramática. E aí o que o Senhor fez? Então o Senhor falou, o Senhor foi tratar agora então com Manassés, e levantou o rei Ciro e os príncipes da Síria. E aí o que aconteceu? Levaram ele exilado em cativo. Quando ele estava no exílio, o que aconteceu? Sem nenhuma esperança, Manassés faz uma oração. Só uma oração Manassés faz, você vai ver lá. E o que acontece? O nosso Deus responde à oração de Manassés. Mas como pode alguém como um homem desse? Nem os seus filhos ele poupou. E como ele faz uma oração e Deus responde? Para dizer para você que não importa como você chegou neste lugar, não importa quão grande seja a sua situação, se você se voltar para Deus com arrependimento, se você orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos altos céus e vai sarar a sua terra. Louvado seja Deus. Amados, isto é coisa para dar glória, bendito seja o nome de Jesus, porque o Senhor da restauração está neste lugar. As amadas oraram: Senhor, trata o nosso coração. Senhor, põe na boca do pregador exatamente palavras que cuidem de nós. Essas são palavras que curam. Essa é a palavra que sara. Essa é a palavra que liberta. A quebrantamento seguido de arrependimento, ele reverbera em cura. Se você precisa de cura, vem no lugar certo nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos ver lá em 1 Pedro 5, lá nos versos 5 e 6. Deus vai dizer assim, já no Novo Testamento, ele vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no devido tempo ele vos exalte. É claro que isso aí vai ter uma outra conotação. Há momentos em que você precisa dessa cura aqui, é uma oração. E quando você precisa de algo um pouco mais extenso dentro de outras áreas e que vai demorar um pouco mais, deixa eu dizer a você, não desista, permaneça orando. Entre lá em Lucas 18, no capítulo 18, no versículo de número 1. Aprenda com aquela viúva e veja o dever de orar sempre e nunca desvanecer. Orou hoje, não recebeu? Ore mais. Orou amanhã, não recebeu? Permaneça orando. Já faz 30 dias, ore mais 30. Mas agora já é demais. Nunca tem demais para o Senhor. Ele só chega na hora exata. Ele vai responder, porque é para a glória do seu nome. Perseverança. Isso é algo que a igreja precisa aprender e ter. E se as nações em volta pecarem, se a comunidade de Israel pecar,
humilhar, o que é que o Senhor disse a Salomão que eles deveriam fazer? Eles deveriam se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, e o Senhor o que é que faria? Responderia. Isto fez ele, isto fez Esdras lá no capítulo de número 8. Esdras fez a mesma coisa. O povo precisava, a comunidade precisava, mas ele já tinha recebido muitos favores de Dário, favores de Xerxes. Então ele não tinha mais como chegar diante do rei e dizer: Senhor, nos dá ainda mais um exército para que a gente possa chegar no nossa caminhada em segurança. Não. Ele disse: que vou fazer? Vou apresentar um jejum. E diz, o capítulo 8 de Esdras, do 21 até o 26, ele vai dizer que ele apregoou um jejum, juntamente com todo o povo. E o que aconteceu? Depois que ele apregoou jejum e oração, o coração de Deus foi movido pelo jejum e pela oração que fez Esdras, e a bênção desceu sobre o povo. O que é que esta comunidade está precisando? Vamos jejuar? Vamos orar e a resposta vai vir, porque o Deus de Esdras é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus que está neste lugar, nesta noite. Você acredita nisto? Diga glória a Deus, aleluia! Ele é tremendo, bendito seja o seu nome. E nós vamos ver, meus queridos, que quando nós nos humilhamos, existe uma recompensa para isso. Ninguém se humilha e as coisas permanecem como dantes. Ninguém vem para a presença do Senhor e permanece com a mesma história, contando as mesmas derrotas de antigamente, contando e falando só as histórias de quando ele era lá do mundo, de quando ele era sem pai, de quando ele não tinha pátria, de quando ele não tinha identidade. Ninguém que conhece ao Senhor, que tem um encontro de verdade com o Senhor, anda assim. Não. Quem está com Deus é provado por Deus, tá? Quem anda com Deus é provado por Deus, mas também tem recompensas de Deus, aleluia. Todo crente que anda com Deus é provado por Deus e recebe recompensa de Deus. Bendito seja o seu nome. Então vale a pena se humilhar. É óbvio que se humilhar não é uma tarefa fácil. Quem aqui tem facilidade para se humilhar? Nem diga eu, porque não é verdade. Se você se levantar e dizer assim: eu perdoo com facilidade, o perdão não é do Senhor. Se você disser assim: eu me humilho facilmente, isso também não é verdade. Aí você diz: por que você está dizendo que não é verdade? Porque vai contra a natureza humana. O homem, por natureza, ele é orgulhoso. A natureza do homem, ela tem oposição ao Espírito Santo de Deus. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículos de 16 a 26, vai deixar isso claro. A obra da carne, ela simplesmente se opõe à do Espírito. Então tudo que o Espírito disser, a carne vai combater, ela vai em oposição. Ela vai dizer que não é necessário, ela vai dizer que você não pode, ela vai dizer que não é necessário. Mas o Espírito diz: é necessário, é preciso descer, é preciso se humilhar, é preciso insistir, é preciso ser grato, é preciso dizer que só o Senhor é Deus, é preciso se humilhar, é preciso renunciar. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, para a glória do nome de Jesus. Bendito seja seu nome. Então se faz necessário e nós vamos fazer, amém? Nós, povo de Deus, nós temos que ter esta convicção de que fácil não é, mas nós vamos fazer. Sabe por que nós vamos? Porque está escrito, porque é ordenança. O que não é ordenança é mandamento, é juízo, é estatutos. E tudo que está nestes mandamentos, juízes e estatutos, ele deixou como regra de prática e fé, para que nós andássemos em sua presença e fôssemos perfeitos, assim como ele disse a Abraão, patriarca Abraão, lá no capítulo de número 12, no versículo de número 1, andai na minha presença e ser perfeito. Como é que eu vou andar na presença de Deus e ser perfeito sem obedecer aos parâmetros desta palavra?
Isso não existe. Mas se assim eu me dobrar por graça, por fé, por misericórdia, por amor, por renúncia, por bênção, por perdão, por coisas que eu não mereço, se eu me humilhar, se eu descer, se eu entender, se eu obedecer, Ele vai levantar com vitória para a glória do seu nome. Ele vai. Ele vai, porque nós podemos ver isto no livro de Deuteronômio. Este eu vou ler, porque está extraordinário. E o livro de Deuteronômio, lá no capítulo de número 8, você escreve aí que eu vou ler rápido para ganhar tempo, tá? E ele vai dizer assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, desde 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava em teu coração. E guardarias, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Aleluia. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e de vide, de figueiras e de romeiras, terra de oliveiras abundantes, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, pois, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízes e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, quando a gente é humilhado, o que é que acontece? Até somos, é bem verdade, como já falaram antes, mas tem a recompensa. A recompensa é esta, querido: nós vamos ser melhores. O Senhor vai podar, o Senhor vai tirar de nós aquilo que é empecilho, o Senhor vai tirar de nós aquilo que atrapalha o nosso relacionamento entre nós e Deus. O Senhor vai afastar de nós toda negatividade, toda murmuração, todo medo, todo pânico, tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. O Senhor vai retirar e o Senhor vai me dar forças, o Senhor vai me dar coragem, o Senhor vai me dar saúde, o Senhor vai me dar vida, o Senhor vai me dar mantimento para a glória do seu nome. Terra com trigo, com cevada, com vides, figueiras, romeiras, olivais, azeite e mel, o Senhor vai dar em abundância. Aleluia! A abundância no céu. Queridos, você precisa entender. Aquela gente saiu para o deserto. Quem no deserto tem riquezas? Quem no deserto fica rico? Deserto não é lugar de riquezas, mas não de riquezas naturais. Mas foi no deserto, Rocha, que quem quis recebeu da parte do Senhor. É pena que a maioria não quis, mas Josué e Caleb quiseram. Por isso eles têm história diferenciada. Porque quando ninguém acreditava, eles acreditaram.
Porque quando ambos só viram os grandes gigantes, só os enaquins de quase 5 metros, sabe o que eles viram? Um Deus poderoso sentado num alto e sublime trono, governando toda a terra. Quem olha para o impossível, para o possível, nunca vai ver o impossível de Deus. Porque o impossível é para Deus, não é para mim nem para você. Mas para mim é a humilhação, para mim é a abnegação, para mim é a submissão. Isto é para mim. E para Deus é a realização de toda a sua vontade em mim e em você. Se faz necessário ser provado, Deus levou o povo para o deserto porque quis. Existia um caminho fácil, rapidamente eles estavam lá. Mas o Senhor diz no texto, não. Tem recompensa para a humilhação. Por que foi que vocês passaram 400 anos na mão dos faraós? Porque vocês não me amaram. Porque vocês não obedeceram. Porque vocês não fizeram como eu pedira antes. Vocês não fizeram. Então veio um faraó mau e eu permiti. Mas permiti para que o meu nome fosse engrandecido através de faraó. Deus é lindo, queridos. Quando ele deixa, quando ele permite uma prova dura na sua vida, se a prova é de Deus, você não tem medo não, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda, agora não! Ainda não é hora de ceder. A prova é do Senhor, te humilha. A prova é do Senhor, ora. A prova é do Senhor, busca a face do mesmo. A prova é do Senhor, sai do caminho da murmuração e vem para o caminho da gratidão. Aleluia! Deus prova e aprova, porque Ele é Deus. Não há nada que eu e você faça que seja coisa grandiosa, demasiadamente grande para Deus. Não há nada disso. Tudo que Deus quer é que eu e você aprenda a amá-lo. No mínimo como Ele nos ama. Você tem ideia de quanto Deus nos ama? Você já pensou sobre esse amor, Rocha? Você já imaginou, como você sempre conta, quem contava com você? Mas você entrou lá na central e lá estava alguém ministrando desse Deus. E você foi atraído por Ele. Atraído. E o que Ele fez? Ele colocou você em seus braços. E até hoje, você só está de pé porque Ele continua te carregando no braço. Gente, isso é demais. Isso é um Deus amorável. Isso é um Deus de amor. As provas de Deus não é para matar você nem a mim. As provas de Deus é para saber o que está no teu e no meu coração. Se nós amamos o Senhor ou só queremos as recompensas. Não há recompensa sem humilhação. Mas se houver humilhação, tem recompensa. Tem terra com trigo, cevado, figueira, romeira e muito azeite abundante, esperando por aquele que se humilha. Tem terra. Nós estamos passando um tempo difícil. Olhe para a sua esquerda e olhe para a sua direita. O que essas fitas estão dizendo? Essas fitas estão dizendo assim: segundo a natureza e tudo que está acontecendo nos dias de hoje, vocês não têm liberdade de me cultuar em grande número. Vocês concordam com isso? Não é isso que está dizendo? Essas fitas não é para isso? Mas deixa eu dizer para você. Paulo estava num quadrado, num quartinho, lá em Atos 28. E nesse quartinho que ele estava preso em Roma, esperando a sua sentença e era de morte, depois disso já era, lá no último capítulo. O que acontece? Ele disse: eu estou preso, mas o evangelho não está preso em mim. Aleluia! Essas fitas não podem deter a sua adoração ao seu Deus. Essas fitas não podem parar vocês.
Essas fitas não podem dizer a vocês quanto vocês amam a Deus, porque se ama a Deus no coração, na alma, na mente, no pensamento e nas forças, e ninguém pode prender isto de você. Ninguém pode, ninguém vai, ninguém deve. Isto não é o suficiente para não adorar a Deus. Não é. Não podemos nos amoldar a coisas pequenas. É preciso fazer. Claro, tem que ser feito. Tudo diz que tem que ser feito e a gente vai fazer. O zelo de Zé Maria é coisa incrível. O filho recebe tudo da parte de Deus. Ele fica lá na porta e recebe as pessoas e limpa tudo. Todas as pessoas subiram aqui, ele limpou tudo, Rocha. Limpou tudo de todo mundo, todo o tempo elas vieram aqui, ele limpou tudo. Isso é zelo. Isso é zelo. E tem recompensa para zelo, tem recompensa para zelo. Mas esse zelo, sabe para que ele faz isso? Para que você possa adentrar estas portas, para que você possa estar aqui. Então não perca tempo se você está aqui. Não perca tempo, não venha só por vir. Venha de coração aberto. Venha para fazer diferença. Venha para dizer: Senhor, obrigado. As portas estão abertas. Eu estou aqui. Agarre isto. Você não entendeu ainda quanto tempo nós passamos em casa, vendo tudo pela fita, pelo vídeo, como alguns estão vendo agora. Então estar aqui hoje é mais que um privilégio. Estar aqui hoje é glória de Deus. Estar aqui hoje, esta casa no mínimo era para estar como a casa do capítulo 7. Ninguém entrava, nem ninguém saía, porque a glória de Deus está aqui. No entanto, nós vimos rostos tristes, pessoas pesadas. O que te fiz eu, Israel? A pandemia está aí, é real, mas tu estás aqui. A pandemia está aí, mas o Senhor livrou você da mesma. Você está aqui na casa dele. Foi ele quem fez isto. Aproveite o momento. Eu nunca esqueço de quando tive entre a igreja perseguida. Nunca. Que entre os nossos queridos existe cultos como este. Não existe essa coisa. Isso no máximo dá umas 10 igrejas. Porque cada igreja tem que ter no mínimo 5, 6 pessoas escondidas sobre terrâneos, sobre olheiros malignos, que se diz que você está junto, você é preso, você é morto. A família já era, igreja não tem, pastor também. Vocês estão vendo o que o Talibã está fazendo aí com essa gente aí fora no Afeganistão. O que vocês acham que aquilo é só uma coisa que está lá bem longe? Se está lá bem longe, Senhor, não deixa chegar aqui. Mas não deixa chegar aqui para a gente viver uma vida confortável, mas para a gente entender que chegou a hora da batalha, que chegou a hora de levantar, que chegou a hora de ir para a trincheira, que chegou a hora de fazer diferença. Chegou a hora. Talvez você não entenda isso, mas o islamismo tem um grande projeto. Aí as escutas, as espreitas ao oculto, em que até 2050 eles querem todo mundo. Eles querem que todo mundo conheça o islamismo. Ora, nós temos 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. O Islã vem e diz que até 2050 ele quer tudo. Vem cá, você vai continuar como você está? Você vai permitir isto? Sabe o que foi que o Senhor disse no livro de Mateus? Lá no capítulo 16, versículo 18. Sabe o que foi que ele disse? Porque tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus na terra. Você tem ideia do que você é? Você não é um ser comum, você não é um ser qualquer, você é a igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo na terra, ela é sal, ela é fogo, ela é a diferença. É isso que ela é.
podemos deixar isto. Nós estamos trabalhando com muito afinco e deixamos aqui o nosso pedido de oração. Nós estamos lutando para voltar para a África mais uma vez agora em janeiro. Claro que possibilidades é muito e eu não estou nem aí para elas, porque eu sei que existe um Deus que faz rapidamente, na hora que Ele quer, e Ele vai fazer, e você vai saber que Ele fez, porque Ele continua o mesmo e não mudou. Ele é um Deus bom. Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque naquela terra, que aparentemente que é livre, não é porque ela é livre, é porque ela é terra de ninguém. 70% já são muçulmanos. 70%. Sabe o que é que acontece? Lá não tem quase cristãos. Porque a cultura devasta tudo. Lá não tem famílias organizadas como aqui tem. Lá não existe esses cultos com essas programações maravilhosas. Porque não existe isso. A cultura não deixa. Quem é que tem poder sobre as culturas? Somente o Espírito Santo de Deus pode mudar um coração cheio de cultura maligna. Mas Ele muda sim. Se de cada igreja nós tivesse por aí uns 10, né, Rocha? Uns 10 de cada igreja. Só da nossa denominação dava uns 30? Não, uns 300, né? Muito mais. Dá um montão de gente, não dá? Com 300, o que foi que Gedeão fez? O que Gedeão fez com 300? Oh, louvado seja o nome de Jesus. É tempo de mover, é tempo de ver diferente, é tempo de sentir diferente, é tempo de olhar biblicamente, é tempo de fazer as coisas acontecerem. Queridos, é óbvio que o Senhor vai voltar, não se sabe quando, mas Ele vai voltar. Mas o livro de Marcos, no capítulo 13, lá no verso 13 também, ele diz que enquanto todas as nações não conhecerem a palavra de Deus, Ele não voltará. Falta mais de 2 bilhões só por estatística. Como Ele pode vir? Ele cumpre com o que diz. Então eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar. Precisamos sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque nós temos muito, mas tem pessoas que precisam do nosso trigo, que precisam do nosso mel, que precisam do nosso óleo, dos nossos olivais. Muita gente está morrendo de fome, fome e sede de justiça, fome e sede da palavra. É óbvio que tem muita fome pelo mundo inteiro. É claro, e sempre vai haver pobres, mas perdidos também. Vidas que não conhecem a Cristo também. E nós precisamos levar esta vida a estas vidas que não conhecem, querida. Por quê? Porque um dia Ele nos encontrou. Eu preciso dizer ao mundo: entre 7 bilhões, eu tenho o privilégio de ser chamada filha de Deus. Para que outros conheçam, entendam e aceitem. Eu mal posso dormir. Por que eu não durmo tanto? Porque eu não consigo. Porque esse povo vive na minha cabeça. Tem hora que eu até queria dormir mesmo. Mas essa gente me consome. Enquanto eu fico lá na minha cama, não sei se fico nada de cima, nada de baixo, como que eu quero. O povo me leva tanta coisa boa, me leva a cantos bons, me faz tantos privilégios. Olha o privilégio que a irmã Nalva me fez. Olha o privilégio que o pastor Zé Maria me deu de estar aqui compartilhando com vocês. Desde quando eu mereço isso? Desde nunca. Mas eu estou aqui, esse privilégio é meu, foi o Senhor que me deu isto, então eu tenho que agarrar isto, e outros têm que entender e têm que saber, tem que ser dividido o que eu tenho, e o que eu tenho é para matar a fome das nações. Você precisa ir conosco, tem que ir agora, o tempo está sendo remido para mim e para você. Talvez eu não veja a volta de Jesus, mas eu quero terminar a minha tarefa. E quero que você venha junto comigo. Por quê? Porque você tem mais ou menos a mesma faixa que eu, então nós vamos basicamente no mesmo tempo. Seja em arrebatamento ou não, nós vamos basicamente no mesmo tempo. Por quê? Porque tem aí uma geração que está vindo aí. Mas essa geração ainda precisa de mim, ainda precisa de você. Porque está havendo absurdos aí fora. As pessoas estão dizendo que homem pode ser mulher, mulher pode ser homem. É aquela confusão, pai casa com filho, filho casa
casa com o pai. É uma confusão horrível, vocês viram isso? Civil, social, moral, está tudo corrompido. Mas deixa eu dizer para você, aquele que é templo do Espírito Santo, que tem essa palavra e é selada com o mesmo, dele não se corrompe, porque a palavra é selo. Você precisa dizer isso aos pequenos. Eles precisam saber disso. Eles precisam crescer na graça e no conhecimento. Porque quando eu e você passar, é a geração dele que vai combater. E se ele não for preparado agora, ele não combate. Ele não combate porque será tudo muito perigoso. Então ele não vai ter forças de combater. Mas se você me ajudar e eu ajudar você, um ao outro ajudou e ao companheiro disse: esforça-te. Mas para terminar com isso, deixa eu dizer para você, além dele me dar esses olivais todos, sabe o que foi que ele fez mais comigo? Esse eu quero ler junto com você. Tudo isso é recompensa. Olha a recompensa que ele me deu no capítulo de João, no verso 17, no capítulo 17. Não, é sério, eu vou ler esta, porque isso para mim é demais, certo? Eu fico toda abalada quando eu leio esta palavra, porque ela é quem me motiva. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo de número 15, sabe o que ele fez? Ele me escolheu, já falei sobre isso. No capítulo de número 16, ele começa a tratar aos seus discípulos, e 16:33 ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Do mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Mas quando ele ora, no capítulo de número 17, no versículo de número 5, ele vai dizer simplesmente assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinhas comigo antes do mundo existir. Antes do mundo existir, eles três estavam juntos, louvado seja Deus. Me encontraram vazios e sem forma juntos. Meu Deus, que coisa linda. E ele fez a escolha e trabalhou. E quando ele chegou no versículo de número 17, ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o 18 ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Você viu que coisa extraordinária, Rocha? Ele disse: eu não vou só escolher, eu vou escolher, depois pela própria palavra, que sou eu os santificarei, depois eu envio vocês, o envio é meu, glória a ti, Senhor. E ele disse: sabe por que eu vou enviar vocês desse jeito? Porque eu fui enviado assim, então vocês também serão. E quando ele chegou no versículo 23, pronto, encerrou, tá? Ele disse assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a mim como me tens, que tens amado a eles como me tens amado a mim. Você entendeu isso? Ele disse: eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles estejam sempre comigo, e eu estarei sempre com eles, assim como tu, ó Pai, estás comigo em todo o tempo. Eu quero estar com eles em todo o tempo, bendito seja o seu nome. Sabe quem são eles? Eles são vocês, aleluia. Eles são eu, eles somos nós, louvado seja o seu nome. Nada disso é comum, isto é sobrenatural, isto é Deus, aleluia. Vale a pena. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, é tudo que eu preciso. Eu sararei a vossa terra. Mas também, se vocês me abandonarem, agora vai ficar mais sério um pouquinho, né? Vai apertar só um pouquinho agora. É porque esse pouquinho é para fazer a diferença, tá? É só um pouquinho, porque a gente vai terminar, mas a gente vai apertar um pouquinho. Aí ele vai dizer assim: mas se vocês me deixarem, Salomão, se você me deixar, meu querido, sabe o que é que vai acontecer? Quanto a ti, se andares, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 17, é o texto inicial. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízes, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos deixardes, ou desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos ordeno,
protesto ou proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostardes a eles, então os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e monte entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez isto o Senhor com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor teu Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e o serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Foi forte, não foi, gente? A irmã disse assim: misericórdia. É mesmo, irmã, misericórdia. Veja só que esse Deus que fez tantas coisas extraordinárias, quando nós estamos nele, você viu que ele disse isso a Salomão. Isso é a resposta de Salomão, do Senhor a Salomão, Zé. Ele está dizendo assim, ó: se você andar como seu pai andou, eu sou com você. Mas se você me deixar, eu vou deixar você. Se você me deixar, eu vou destroçar esta casa, com toda a exaltação que eu entrei nela, de forma que quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava, eu mesmo destruirei. Isso não foi sério? Nos reportando para nós, como o templo do Espírito Santo, é bem assim. Vou usar o que Paulo disse: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque ninguém pode bater no peito e dizer: pode ter acontecido com Salomão, mas comigo não. Você já está a um passo da queda. Um passo da queda você está. A sua palavra é: Deus, tens de misericórdia de mim, me sustenta para que eu não caia. Porque os dias são maus. Porque o diabo vive ao teu redor, as espreita, buscando todos os dias insistentemente a quem dê brecha para que ele possa tragar. Então eu e você temos que ser vigilantes. E para sermos vigilantes, precisamos ter uma vida de humilhação, uma vida de abnegação, uma vida de submissão a Deus. Para que isso não se suceda. Porque não importa quanto a casa seja grande, sem a presença do Senhor, ela é monturo. Sem a presença do Deus vivo, não tem homem grande nem pequeno, não tem homem de sucesso, não tem homem de renome. O nome de renome aqui, o homem que quer ser grande, deixa eu dizer o que é que ele tem que fazer. Ele tem que aprender a ser pequeno, ele tem que aprender a viver na olaria. Na olaria ele vai viver sobre as mãos do oleiro, para só aparecer quando o oleiro aparecer primeiro. O que tem de homens grandes matando o povo de Israel, queridos, dizendo absurdos, dizendo que a palavra não disse, ensinando que a palavra não ordenou. É coisa horrenda na terra. As escrituras dizem uma coisa, os homens dizem outra. As escrituras dizem: olha, o sagrado casamento é até que a morte os separe. Por causa de adultério, pode ter divórcio. Não está escrito? Livro de Marcos, capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 19. O livro de 1 Coríntios 7 completo. Vai lá ver sobre tudo. Do namoro à fornicação, ao casamento e à viuvez. Quando você chega em Romanos, no livro de Romanos, o capítulo 7, você vai ver que o que se casar com a que foi, ou que ainda está casada, só separada, é adultério. Os homens dizem que pode. Que Bíblia é essa que eu não tenho? E não quero ela. Ele não disse isso. Mas eu não tive culpa, eu também não. Eu também não tive. Quem me conhece aqui sabe como a minha casa caiu. E Deus sabe que eu nada fiz.
E nem vou fazer para a glória do seu nome, porque amo o Senhor, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele meu marido, e eu não quero conversa com ninguém. Porque quero honrar quem me honrou quando eu não merecia. O nome dele é Jesus. Acabou. Encerrou. Mas eu não vou dizer isso em lugar nenhum, porque a palavra não disse. Mas tem um monte de gente dizendo aí. Zé, tem gente dizendo que vinho pode beber. O que é que tu acha, Rocha? O que é que tu acha? Alguém que vivia com a cara da cachaça, com uma farinhazinha e tudo. Agora está em Cristo Jesus, um templo bonito. Aí chega o convite. Não, é somente um, é sociável. Quem tem controle pode beber. O diabo não controla ninguém, mas destrói a todos. Quanto dará a ele legalidade? Vinho não. Não vos embriagueis com vinho afermentado, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Foi isso que a palavra disse. Não, mas a tatuagem pode em cima, pode embaixo. Você já é tatuado, não. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E basta. Quem quiser pode dizer diferente. Eu não vou dizer. Porque não acho respaldo nesta. Então está a hora. Está a hora de quem prega só dizer a verdade. Está a hora de quem canta só cantar para a glória de Deus. Está na hora de quem não fazia nada se levantar. Está na hora de quem quase está caindo se levantar. Presta atenção. Se você está achando que é ruim com Jesus, sem Ele você está destruído. Jesus é bom. Jesus levanta, manda samaritano, leva para os estábulos e cuida dele. Jesus é muito bom. Jesus vai buscar o caído e traz e senta, tira do monturo, senta em cadeira de príncipe. Só Jesus faz isto. Você não pode deixá-lo, porque Ele está dizendo para você que entrou aqui nesta noite, eu não aguento mais. E Ele está dizendo para você, só mais um pouquinho. Isaías 41:10, eu te sustento, eu te esforço, eu te ajudo com a destra das minhas mãos poderosas. Confia em mim, segue. O templo era glorioso. O templo era glorioso. Mas sem a presença de Deus ele nada era. É claro que você está no pó, mas Ele te pega do pó hoje e te chama para Ele e diz, eu estou aqui. Porque sou Senhor que ama, independente. Só quero arrependimento. Quando toda a obra terminou, ele assuntou. E creio eu que quando ele chegou em cima, o Salmo 24, fica de pé, gente, com permissão do pastor. A igreja fica de pé. Agora sim, você vai ler comigo. O Salmo 24, para a gente terminar. Creio eu que quando ele chegou em casa, foi mais ou menos assim. Oh, glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Ele venceu, trouxe um exército de anjos do céu. Ele venceu, trouxe um exército de anjos do céu. Trocou seu trono pela minha cruz. Meus inimigos lançou por terra. Quando o inimigo celebrava o meu fim, Jesus venceu a guerra por mim. Oh, aleluia. O Salmo de número 24, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, do versículo 5, para ficar bem completo. Ele vai dizer assim, isso foi na chegada. A chegada daqui foi triunfal. Ele triunfou 40 dias com mais de 500 pessoas. Lá estava ele andando, comendo, fazendo, juntando. E aí ele assunta. E os discípulos ficam olhando. E os anjos perguntam, oh Galileus varões, por que estáis olhando para os céus? Aquele que subiu, ele vai descer um dia desses para buscar o povo seu. Aleluia. Mas
Mas quando ele chegou em cima, é bem assim: estes receberão a bênção do Senhor, isto nós, e a justiça do Deus da salvação, isso é para nós. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Leia junto comigo em alta voz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória, 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 glória ao Rei da Glória. Abra-se as portas do coração, abra-se as portas da mente, abram-se as portas do entendimento, abram-se os ferrolhos que estão fechados. O Rei da Glória quer entrar, quer reinar. Ele é poderoso na batalha. Venceu para Manassés, venceu para Josafá, venceu para Davi, venceu para Josué. Vai vencer para você também. Acredite nele, acredita, confia, levanta, segue em frente. Ele é o mesmo e não mudou. Senhor, ajuda teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda a tua filha, Senhor, a andar com este barco. Renova, Pai, tu conheces todas as coisas, e eu te peço nesta noite: restaure, renove, levante, fortaleça, dê a graça e estratégia. Senhor, faça algo novo para a glória do teu nome. Esta igreja está nas tuas mãos. Toma, meu Senhor, toda a sua direção, a vida do pastor, a vida dos seus cooperadores, a vida dos seus congregantes. Deus, que a tua boa mão, que Sara possa estar dispensando uma bênção toda especial para esta igreja. Este povo foi comprado por bom preço. Esse bom preço é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. E se a igreja acredita nisto, aplauda